Eu que habito no abrigo do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, posso dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Este Senhor, este Deus, me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas penas e sob as suas asas eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele, a fidelidade do Senhor será o meu escudo protetor. E eu não temerei o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Eu não temerei o demônio do pavor da noite, nem do demônio que voa de dia como flecha, nem também o demônio que move sorrateira nas trevas como peste, nem do demônio que devasta ao meio-dia com a praga, com a mortandade. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me atingirá. Eu simplesmente olharei, verei o castigo dos ímpios. Se eu fizer do Altíssimo meu abrigo, do Senhor o meu refúgio, nenhum mal me atingirá. Desgraça alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordens a meu respeito, para que me protejam em todos os meus caminhos. Com as mãos, estes anjos me segurarão, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu pisarei o leão e a cobra, pisotearei leão forte e a serpente. Porque eu amo o Senhor, Ele me resgatará, Ele me protegerá. Pois eu conheço o seu nome. Eu clamarei ao Senhor, Ele me dará resposta. E na adversidade, o Senhor estará comigo. Livrar-me-á, cobrir-me-á de honra e vida longa. O Senhor me dará e mostrará a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 91, você acabou de ler desta forma. E você disse, você leu com a tua boca, não fui eu. Tudo bem, irmãos? Você não disse aquele fulano que está lá. Você diz, eu que habito no esconderijo do Altíssimo. E quando nós lemos dessa forma como nós lemos, na realidade nós estamos entrando no texto, estamos fazendo uma leitura profética. Tudo bem? E a partir daí, estas palavras se transformam em nossa palavra. Amém, irmãos? Então você falou uma coisa muito séria na presença de Deus. E você vai ter que entender muito bem. Irmão, Salmo 91 é um salmo tão famoso que muitas vezes o pessoal esotérico adotou, né? Ou continua adotando ainda, dizendo, olha, Salmo 91 é uma benção. E nós também gostamos de Salmo 91. Eu queria fazer uma pergunta muito estranha. Quem de vocês ouviu pela primeira vez, ou leu pela primeira vez, o Salmo 91 num centro kardecista? Levante a mão. Obrigada. Obrigada. Tem mais alguém? Obrigada. 3 pessoas.
Tem mais alguém? Não é? 3 pessoas aqui. Às vezes a gente vê 5 pessoas. Às vezes é um número pequeno, mas não é interessante? Essas 3 pessoas, a primeira vez que eles leram Salmo 91 foi no centro kardecista. Por quê? Eles acham Salmo 91 lindo, não é? Só que tem uma coisa. Há uma diferença de quem lê. Aqueles que estão no centro, em busca também da verdade, não é? Estão sendo enganados, e aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, a leitura dessas 2 categorias tem que ser completamente diferente. Tá certo, irmãos? Amém? Só que eu gostaria de desafiar vocês. Você, como crente em Jesus, lavado no sangue do Cordeiro, cujo nome está escrito no livro da vida. Amém? Eu espero que vocês não leiam apenas, mas você viva o Salmo 91. Diga para o teu irmão, eu quero viver. O Salmo 91. Amém? Então nós vamos entender. Você disse, eu que habito no abrigo do Altíssimo. Agora, habitar, qual o sinônimo de habitar? Morar. Você mora aonde? Onde é que você mora? Hã? Na casa. Casa de quem? Na tua casa, não é? Você mora na tua casa. Quanto tempo você mora lá? Quanto tempo eu digo? Quanto tempo você mora num dia? 24 horas, exatamente. Você pode sair daquela casa, você pode trabalhar, mas a casa tua está lá. Amém, irmãos? Amém. Ok? Então, vários teólogos fazem comentário do que significa habita no abrigo do Altíssimo e no esconderijo do Altíssimo. Às vezes a gente pergunta, onde é que você mora? O pessoal responde automaticamente, no abrigo do Altíssimo. Mas nem entendeu o que é abrigo do Altíssimo, nem entendeu o que é esconderijo do Altíssimo e fica repetindo. Entende? Mas nós vamos ter que entender. E um dos comentários mais lindos, muito simples, que eu gostei, eu acho que é isso mesmo, é o do Dr. Russell Shedd. Ele tem uma Bíblia chamada Bíblia Shedd. Ele foi a pessoa que trouxe a Bíblia o Novo Testamento, uma Bíblia com vários comentários. Depois ele escreveu um chamado a Bíblia Shedd. Ele introduziu uma Bíblia chamada Bíblia Nova Vida, ou Vida Nova, acho que é Vida Nova. Vida Nova. E depois, então, ele escreveu, não é? A Bíblia Shedd. Mas, irmãos, o que ele quis dizer com abrigo do Altíssimo, ou esconderijo do Altíssimo, é o seguinte. Ele diz assim, este é o lugar, olha, irmãos, lugar de comunhão íntima em oração com o Pai. Tudo bem? Uma comunhão íntima em oração com o Pai. Repita. Comunhão íntima. Oração com o Pai. Então você diz assim, eu que gasto 24 horas numa comunhão íntima em oração com o Pai. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério, não é? Ele disse então, e descansa a sombra do Todo-Poderoso, posso dizer ao Senhor. Então, irmãos, a condição que ele colocou aqui é você realmente ter todo o seu tempo em comunhão íntima e oração com o Pai, com Deus. Não é? Alguns de vocês vão dizer, como? Eu não posso fazer um negócio desse. Eu não sou monge para ficar 24 horas dentro de um convento, não é? Não, convento, de mosteiro, eu não posso ficar, eu trabalho, e pior é que eu estou num escritório, está cheio de palavrão naquele lugar. Eu não posso fazer isso aqui, mas irmãos, é para esta pessoa que habita 24 horas nessa comunhão íntima com o Pai, é que ele diz, descansa a sombra do Todo-Poderoso, e pode dizer ao Senhor, tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isto é, irmãos, o ponto de partida para todas as bênçãos que Deus promete.
Agora você vai falar assim, mas não posso, como é que eu vou fazer? Eu tenho 2, 3 menininhos pequenininhos, são meus filhos, eu fico correndo o dia inteiro, eu não posso nem ter tempo de ler a palavra. Tá mal, né, irmãos? Mas sabe, eu queria encorajar vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que tem menininhos pequenininhos, que tem que correr atrás, o teu coração não pode estar em comunhão com o Pai? Todo momento? Pode, não pode? Alguém vai falar, não, mas eu tenho que dar um pito para aquele pessoal ali, que trabalha comigo e que não é muito honesto, não é direito, eu tenho que passar pito sempre, tenho que disciplinar, eu tenho que confrontar, eu tenho que desafiar. Irmãos, será que toda vez que você tem que disciplinar alguém, confrontar alguém, você tem que sair da presença de Deus? Hein? Nós vamos ter que começar a reavaliar a nossa vida, não é? Não é, irmãos? Por isso que nós temos, tem gente que vai para a igreja e coloca máscara de crente. E volta para casa, tira a máscara de crente, agora vira um verdadeiro demônio. Daí bate na esposa, bate nos filhos, aí está fora da presença de Deus. Mas o que Deus está... Muita gente ama Salmo 91. Mas olha, esse pessoal não vive Salmo 91. O que a gente tem que fazer é realmente começar a viver Salmo 91. Irmãos, porque este mundo vai cada vez piorar. O Senhor disse. O imundo vai se tornar mais imundo. E o santo vai se santificar mais ainda. Então nós temos que saber viver o que esse versículo está dizendo. Entende, irmãos? Mas eu vivo o dia inteiro com táxi, você tem que ficar ouvindo as conversas das pessoas. E o teu coração onde é que está? Onde é que fica? O teu coração pode estar ligado 24 horas em Deus, em comunhão. Sabe? Eu fiquei muito impressionada com um homem que escreveu um livro. Ele escreveu um livro chamado A Prática da Presença de Deus. E esse livro já foi reeditado. Eu vi, uns 20 anos atrás, assim, parecia uma apostilinha. Uma impressão muito, muito, muito simples. Era um pai de um amigo meu, que imprimiu aquilo e eu li e fiquei impressionada com aquela vida. E hoje, a editora Vida, eu creio, reeditou isso aí. Sabe? Então, eu fiquei muito impressionada. Então, são 2 autores, Frank Laubach e esse irmão chamado Brother Lawrence, ou irmão Lourenço. E ele escreveu mais ou menos nas alturas de 1600 e pouco. Né? E Frank Laubach escreveu bem depois. Mas uma coisa impressionante, irmãos, é que aquele homem vivia dentro, o Brother Lawrence vivia dentro do convento. E alguns de vocês, está vendo? Eu sabia. Esse é pago 24 horas para ficar fazendo oração. Só que dentro de um mosteiro, irmãos, existe um grupo de pessoas, quer dizer, o pessoal trabalha. Tem gente, todos eles têm um momento de oração, tem a hora de oração, todos eles. Mas também, irmãos, tem gente que o quê? Vai na agricultura, na vinha, vai trabalhar na alfaiataria, na sapataria, alguns vão cozinhar, entende, irmãos? Alguns vão fazer móveis, e esse homem, o irmão Lourenço, sabe o que ele fazia? Ele era lavador de panela, e não era panela de inox, era panela de ferro, daquelas panelonas assim. Então, a mão dele estava trabalhando, certo? Amém, irmãos? Amém. Todo momento, mas a mente dele estava ligado. Totalmente ligado com o Senhor. E ele exercitou isso aí, durante todo o tempo. Senhor, estou lavando aqui, mas glorioso é o Senhor. Adorado seja o Senhor. Não existe nenhum outro nome acima deste nome. Ele estava adorando, estava orando. Senhor, eu te amo tanto, tu és a pessoa mais importante. Senhor, eu vim de ti, eu vou para ti. Então ele estava, todo momento, estava lavando. E ele chegou a uma situação
tão de comunhão íntima, a mão lavando. E ele ouvindo coisas, mas o coração dele estava numa comunhão tão íntima com Deus, que ele disse, olha, para ele tanto fazia se era hora de oração ou se era hora de lavar a panela. Porque o coração dele era um coração que estava 24 horas em comunhão com o Pai. Ele conseguia fazer isso. Estão me ouvindo, irmãos? Não é? Ele era um homem, diz que meio desengonçado. Ele era um homem simples, mas o coração amava a Deus. Irmãos, e há outros que entrou nesse exercício tremendo de viver o quê? No abrigo do Altíssimo. Habitar, morar 24 horas no esconderijo do Altíssimo ou no abrigo do Altíssimo. É isso que nós temos que pedir. Deus, eu quero alcançar isso aí. Amém. Tudo bem? Agora, como é que alcança isto? Eu estou colocando um exemplo lá em cima. Como é que você vai alcançar? Irmão, tem que começar com alguma coisa. Hoje, o crente, sabe o que está acontecendo com o crente? O crente não lê mais a Bíblia. O crente não medita na palavra. O crente não ora. Ele só vai na igreja. Ah, na igreja foi um louvorzão tão gostoso. Eu cantei, eu adorei, eu pulei. Não é? Eu não sei se ele está pulando porque realmente está adorando a Deus, ou está lembrando daqueles festivais de rock do passado. Eu estou falando sinceramente. Porque também você movimenta o teu corpo, né, para dançar diante de Deus. Não é? Irmãos, quanta carnalidade a gente às vezes vê na própria adoração. Não é, irmãos? Antigamente, sabe, o crente lia a palavra. Havia concurso de quem lê mais. E o pessoal lia, de capa a capa. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes. Eu conheço um irmão que leu 250 vezes a Bíblia inteirinha, de capa a capa. E quantas vezes você leu? E sabe quem está roubando hoje o nosso tempo? Sabe quem rouba nosso tempo? A televisão. Quantas horas você fica na frente da televisão? Então, nós temos, se nós pudermos ver, hoje à noite aqui, e eu não estou me colocando acima de ninguém. Está entendendo, irmãos? Por favor. Se nós tivermos uma lente, aquela de raio-x de Deus, nós podíamos ver quem é o raquítico espiritual. Acho que nós íamos ver muita gente magrinho, feito aqueles irmãozinhos da África, da Biafra. Porque não come o pão, não lê a palavra, não ora. Estão entendendo, irmãos? Por favor, vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós. Que de novo o Senhor nos dê fome, sede da sua palavra. Em nome de Jesus. E você seja alguém que saiba realmente. Porque se você não começa, pelo menos gastando 30 minutos, 1h e meia na presença do Senhor, lendo com disciplina e orando na presença do Senhor, você não vai poder ficar 24 horas com o coração descansado, o coração ligado com o Senhor. Entende? E hoje não tem mais. Você lembra, antigamente o pessoal falava assim, a hora devocional. Eu fiz a minha devoção. Não existe mais isso. A minha hora tranquila. Já ouviu falar disso, irmãos? Quem ouviu falar de hora tranquila, levanta a mão. Levanta bem alto, eu quero ver. Olha, pouquíssima gente. Os outros, quase ninguém mais ouviu falar sobre isso. Porque nós estamos sendo educados dessa forma. Não é? Cada dia o crente teria que verdadeiramente buscar a face do Senhor, orando, lendo a palavra, sozinhos na presença de Deus. Você sabe, eu fiquei muito impressionada
Eu conto essa história também sempre, de uma americana, uma missionária. Essa mulher veio com 4 filhinhos, tudo escadinho. Deixou todo o conforto americano, veio para o Brasil para ajudar o marido a treinar os pastores brasileiros. E ele falava assim: Deus, tu sabes quanto eu estou correndo, mas eu queria tanto ter aqueles momentos especiais contigo. Deus me ajude. E ela falava assim, as mulheres brasileiras gostavam de arear a panela. Então ela ia lá ia ela arear a panela, porque ela não queria ser menos do que as brasileiras, queria se identificar com as brasileiras. E na época que ela veio no ano de 70, nos anos de 70, as mulheres brasileiras enceravam o chão cheio de caquinho de cerâmica, né? E ela encerava e dizia: eu também quero ser como elas. E com 4 pequenininhos, ela corria o dia inteiro, mas ela dizia: Senhor Jesus, eu queria tanto um momento especial contigo. Sabe que horas que ela tinha o seu momento especial? 2:30 da madrugada. Ela acordava 2:30 da madrugada e ela lá ia buscar a face do Senhor. E ali ela orava, e ali lia a palavra. Por causa disto, entende, irmãos? Toda a família hoje, aquelas 4 são casados, né? Tem um rapaz, 3 mulheres, todos com servos do Senhor, e continua a obra. Está entendendo? O fundamento foi feito ali. E é uma mulher que verdadeiramente ama o Senhor. Estão me ouvindo? Essa mulher não fala em línguas, não. Mas é uma mulher que ama a Deus. Olha, naquele dia nós vamos ter muitas surpresas. Vocês que dizem: eu falo em línguas, eu tenho visões, eu tenho sonhos. Mas vivia dos 24 horas, 18 horas, servindo a sua carne, né? Dando pouquíssimo tempo para o Senhor. Nós temos que nos arrepender. Que o Senhor tenha misericórdia. Amém, irmãos? Amém. E ele diz: e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Irmãos, aqueles que verdadeiramente está vivendo dessa forma com Deus, em comunhão constante, ou se não está em comunhão constante, pelo menos está direcionando, buscando isto, irmãos. Diz que, e descansa à sombra do Onipotente. Quem é? Essa pessoa descansa. Descansa da acusação, descansa da condenação, descansa da irritação, descansa da perseguição dos demônios, descansa do medo, descansa da autojustificativa. Porque nós estamos sempre tentando explicar. Ai, Deus, eu fiz isso aí, sabe por quê? Por causa disso. Ai, eu fiz isso aí, Deus, por causa do meu marido. Ah, Deus, eu fiz isso por causa dos meus filhos. Sempre são os outros que são os culpados, né? Sempre. Ah, é fulano. A gente faz muito disso, não é verdade? Mas ele diz: descansa. E a palavra de Deus diz que existe um descanso, um repouso para o povo de Deus. Aleluia. Não é? O povo de Deus repousa. Sabe? Você não tem que penitenciar. Você não tem que se justificar. Você descansa da competição. Você não vai ter mais aquela preocupação: eu quero ser melhor. Que bom, se for diante de Deus, Senhor, eu quero ser melhor comparado comigo. Mas sempre está querendo ser melhor para os outros, dos outros, não é? Mas esse descansa, à sombra do Onipotente. E ainda a palavra de Deus diz: este pode dizer ao Senhor o quê? Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Sabe o que é isso, irmãos? Quando você abre a tua boca e diz: Senhor, tu és o meu refúgio. Ah, Senhor, tu és a minha fortaleza. Tu és o socorro bem presente na tribulação. Senhor,
Tu és o pastor e bispo das nossas almas. Senhor, Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses. Sabe o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ei, pessoal, o que você está fazendo quando você fala isso? Está louvando, adorando a Deus. Não é? E o guerreiro é aquele que adora o Senhor. Aquele que sobe aonde? Na sala do trono. E depois ele tem que descer no vale para guerrear com os demônios. Mas é aquele que sobe na sala do trono, adora a Deus. Não é? Amém? Então, ele diz, este Deus, me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Irmãos, o laço do caçador no teu está. Laço do passarinheiro. É? Laço do passarinheiro. E quem é o caçador? Quem é o caçador? É o diabo. É o diabo. Ele está dizendo, ele te livrará do diabo. Muitos de vocês estavam servindo Satanás. Não é? E o Senhor te livrou. Agora eu pergunto, ele desistiu da luta? Não desistiu. Ele continua ao redor, ao derredor, como diz alguém, não é? Fazendo uma diferença com ao redor, derredor, não é? Para trazer, levar de volta para sermos os seus servidores, não é? Mas o Senhor nos libertou, Ele nos livra. Libertou no passado e continua nos livrando. Amém, irmãos? Agora eu pergunto, quem serviu a Ele como médium, como pai de santo, mãe de santo aqui? Levante a mão. No passado. Levante bem a mão. É. Amém? E hoje você está servindo quem? O Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não é? Mas não foi só eles, não. Eles foram de uma maneira bem específica, mas quase todos nós éramos o quê? Objeto do caçador. E o Senhor nos libertou. Todos nós estávamos a caminho do inferno e o Senhor nos libertou. Glória a Deus. Aleluia. E agora, e ainda vocês estão aqui porque esse seminário é seminário de libertação e cura interior. Não é? Vocês estão aqui porque alguns de vocês precisam ainda de libertação. Não é verdade? Não é? Então ele continua nos libertando do laço do caçador. E ainda a palavra de Deus diz, Ele me cobrirá com as suas penas e sob suas asas você, ou eu, encontrarei refúgio. Que coisa linda. Deus usa uma figura delicadíssima de uma galinha ou de um pássaro, não é? Ou pode ser até de águia. Mas Ele usa uma figura de uma ave. Ele diz, olhe, não é? Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas você vai encontrar segurança, refúgio. Este é o melhor lugar de refúgio que o Senhor nos oferece. Irmãos, eu nunca posso deixar de contar a história de uma galinha que foi encontrada totalmente queimada depois de um grande incêndio que aconteceu numa fazenda. Tudo, o círio, a casa, tudo se queimou. E alguém disse que estava andando por ali, vendo os restos mortais daquele incêndio, e viu uma galinha assadinha. Só que ele disse assim, que interessante, essa galinha não perdeu a pose. Está daquele jeitinho, sabe? Não é? Tentando proteger os pintinhos. Coitadinho. Então ele, não é? Virou. Qual foi a sua surpresa? Debaixo daquela galinha estava quem? Todos os pintinhos estavam lá. Irmãos, debaixo de umas asas de uma galinha tão frágil, poderia estar essa segurança. Irmãos, que dirá debaixo das asas do Senhor? Aleluia. Amém? Você já está lá? Eu estou lá já. Amém? Essa é a linguagem de Salmo 91. Estar debaixo das asas do Senhor, da proteção do Senhor. E Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, você que mata
os profetas. Eu tentei chamar vocês. Eu tentei chamar você debaixo das minhas asas, mas você me recusou, você me rejeitou. Ele está falando, São Paulo, São Paulo, você que mata os profetas, os meus profetas, eu estou chamando vocês debaixo das minhas asas. Vamos ouvir o Senhor, amém? E vamos nos refugiar debaixo das suas asas. Agora, na linguagem de Novo Testamento, eu queria abrir com vocês o Efésios capítulo 2. Na linguagem paulínia, é um pouco diferente. Ele não usa a figura da ave, mas ele usa uma outra figura. Um outro conceito. Efésios capítulo 2. Leia comigo. Gálatas, Efésios. Depois de Gálatas vem Efésios. E ele diz aqui assim, olha, irmãos. Capítulo 2. Versículo 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, ele diz, Deus nos vida com Cristo, no teu estado, Deus vida juntamente com Cristo. Não é? Ele está dizendo, olha, você estava morto e Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. E ainda, não só isso, a palavra de Deus diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Diga para o teu irmão, eu estava morto. E recebi a vida juntamente com Jesus. Eu estava morto. E o Senhor me ressuscitou e me fez assentar nos lugares celestiais. Onde é que você está sentado? Irmãos, lugar celestial, né? Você entendeu? Você entende o que é lugar celestial? Irmão, você não pode ficar repetindo só porque a Bíblia fala, você tem que entender. Irmãos, o nosso físico está sentado aqui, não está? Não é, diga, o meu corpo está sentado aqui em ágape e reconciliação. Mas o meu espírito está sentado nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Isso é o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2. E o Efésios capítulo 1 fala de Jesus. E ele diz assim no versículo 20. Começa assim. Esse poder, Deus, exerceu em Cristo. Fala de Jesus. Ressuscitando-o dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Está me ouvindo? Quem sentou em primeiro lugar nas regiões celestiais, então? Jesus sentou nas regiões celestiais, tudo bem? Onde é esse lugar, região celestial? Vírgula, depois diz região celestial, no meu tá, vírgula, tá assim. Muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Aleluia. E não só. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés de Jesus, e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Amém? Agora, então, é o seguinte, irmãos. Quando Jesus morreu, eu quero que vocês entendam bem. Ele morreu no meu lugar, não morreu no teu lugar. Tudo bem? Então, quando Jesus morreu, era como se eu tivesse morrido, como você tivesse morrido. Diga, eu morri com Jesus. Quando Jesus foi crucificado. E quando Jesus foi ressuscitado, eu também ressuscitei. Agora,
Quando Jesus sentou-se à direita do Pai, Ele também nos chamou. E fez nos assentar ali. Tudo bem? Tudo bem? Amém? Agora eu sei que a vida de muitos de vocês não corresponde a essa verdade, porque isso é a linguagem espiritual. Mas todos nós, teoricamente, estamos ali. Estão entendendo? Agora você vai ter que trabalhar a tua santificação para que isso se torne uma verdade verdadeira dentro de nós. Tudo bem, irmãos? Porque alguns de vocês foram batizados, mas ainda continuam pecando, batizados, continuam desobedecendo, vocês fizeram um compromisso com o Senhor, mas ainda continua, ainda escravizado em certos pecados, não é? E vocês devem estar, como é que acontece comigo? Eu amo o Senhor, mas há uma contradição dentro da minha vida. Por isso que vocês estão aqui, nesse seminário. Estão entendendo, irmãos? Nós vamos ter que resolver isso aí, não é? Mas diga, eu estou assentado nos lugares celestiais. É para isto que Deus me chamou. Aleluia. E você vai ter que entender isso aí. O que significa isso? Sabe por quê, gente? Jesus, Ele conseguiu tantas coisas para nós na cruz do Calvário, só que muitas vezes nós não sabemos. Às vezes o pessoal de outro lado, o pessoal feiticeiro, o pessoal da magia, esse pessoal sabe mais quem somos nós do que o próprio crente. Você sabia disso? Não é? Nós estamos vivendo tão assim, no chão, sabe? Feito galinhas olhando para o chão, ciscando o chão, quando Deus quer que nós subamos como a águia. Não é? Tá certo? Você quer ser águia ou você quer ser galinha? Eu quero ser águia. Não é? Tá certo? Ou porco só fica fuçando lixo. Não é? Você pode escolher. Mas eu quero estar assentado nos lugares celestiais. E você vai começar a buscar isso aí agora. Em nome de Jesus. Olha o que Deus fala. Eu quero que você abra agora essa apostila na página 7. Porque eu quero começar a ler com você. O que ele diz? Tem um número 1, número 2, número 3, número 4 lá embaixo. Tá certo? Eu quero ler com vocês. Eu poderia colocar muito, muito mais. Eu só coloquei 32 itens para você saber quem você é. Olha o que ele diz. Ele diz quem é verdadeiramente aquele que foi lavado no sangue do Cordeiro. Aquele que nasceu de novo. Está ali, número 1. Eu vou colocar tudo no eu, tá bom? No primeira pessoa para você sentir. Diga, eu já fui abençoado. Com todas as bênçãos espirituais. Aí está celestiais, mas na realidade espirituais, tá? Nas regiões celestiais. Irmãos, pensa quando você lê. Não fique repetindo feito papagaio. Não fique falando com a tua boca e quando o teu pensamento está pensando numa novela, né? Não pensa nisso. Agora, quando você ler e repetir, bota o teu coração naquilo que você está falando. Tudo bem? Diga, eu fui adotado pelo Pai. Eu fui adotado pelo Pai. Como filho. Eu diga, eu recebi o direito. De chamar a Deus. De Abba Pai. Que significa papai. Amém? Diga, eu fui feito filho de Deus. Eu sou conhecido. Desde a eternidade. Você crê num negócio desse? Amém, irmãos? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha você na mente. Ele já te conhecia. E sabia exatamente que nessa noite, dia 25 de junho, você estaria fazendo esse seminário. Ele sabia disso. Diga, eu fui predestinado para Jesus. Eu sou glorificado e exaltado em Cristo Jesus. Olha, irmão, deixa eu falar. O diabo massacra e humilha. E Jesus faz exatamente o contrário. Ele pega aquele que está lá embaixo e ele levanta, e ele exalta, e ele glorifica. Né? Diga, eu fui redimido e perdoado
dos meus pecados. Amém. Alguém vai falar, mas irmã, se assassinato Deus perdoa. Mas aquela prostituição terrível Deus perdoa. Não existe pecado demasiadamente grande que Deus não possa perdoar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga, eu fui justificado pelo Filho. Irmãos, tinha um carimbo na vida de vocês, na testa de vocês, no coração de vocês, não presta, condenado à morte. E Jesus trocou, ele colocou justificado, em nome de Jesus. Quer dizer, você hoje está tomando a justiça que Jesus alcançou para você mesmo. Diga, eu tenho paz com Deus. Eu fui reconciliado com Deus mediante Jesus. Eu estava brigado com Deus por causa do meu pecado, mas Jesus reconciliou a minha pessoa com Deus Pai. Diga, eu fui selado pelo Espírito Santo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Quem é que recebia espíritos aqui? Quem foi cavalo? Só eles? Por que vocês não são mais honestos, hein? Só eles? Obrigada, irmãos. Obrigada. Vocês eram chamados de cavalos. Só que Jesus nunca chama ninguém de cavalo. Ele chama de habitação. Ele chama de templo. Templo é lugar de adoração, lugar de beleza, lugar de harmonia, lugar de paz. Está entendendo, irmãos? O nosso corpo que era chamado de cavalo, Deus nos chama de templo e habitação. Nenhuma condenação para mim que estou em Cristo Jesus. Nenhuma. 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 Diga, eu recebi os dons espirituais. Eu tenho autoridade sobre os demônios. Você sabe que Deus deu autoridade para você? Você sabia? E por que você então está com medo? Irmãos? Não é? Ele deu autoridade. Você fala, mas eu não tenho tanta experiência. Irmãos, é verdade. Nem todos foram chamados para expulsar demônios. Mas Deus deu para todos os discípulos autoridade. Porque não é a tua autoridade, é a autoridade de Jesus. Você acredita, irmãos, uma historinha de uma menininha de 3 aninhos, isso é quem contou para mim foi a pastora Lilian. A pastora Lilian vai falar amanhã à noite. Então, ela disse o seguinte, que uma senhora teve o seu marido muito mal, e ele não ficou, parecia que ele não estava bem de cabeça, e esse homem ficou tão ruim, na realidade ele estava endemoniado. Então, diz que ele pegou da cômoda, começou a tirar todo o prato, começou a jogar no chão. E ela ficou apavorada, chamou alguém da igreja para orar. E o pessoal da igreja foi, quer dizer, uma pessoa da igreja foi, só que essa pessoa não sabia como lidar, nem todos sabem, não é verdade, irmãos? Não é? Ele não sabia orar, então ele começou a orar assim, ai Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode curar. Só que essa oração era a oração errada para aquele. Essa oração que ele fez podia funcionar numa outra ocasião, não nessa. E a menininha de 3 anos estava vendo assim, mamãe, não está dando certo. E a mamãe, o que é, minha filha? Psh, que história é essa? Fica quietinha. Mãe, mas tem um feioso, um magrelo feioso atrás do papai, está dando para ele o prato. Ela viu o demônio dando o prato para o pai, não é? E a mamãe toda preocupada. Nisto, irmãos, o que acontece? Deus toma, o Espírito Santo enche aquela menininha e ela bota o dedinho assim, ó, né? Em cima do pai e começa a orar. Começa a fazer aquela oração em línguas. Começa a orar e o pai foi ficando assim. Assim foi atrás, saiu, não é? Desceu assim de trás. E, irmãos, de repente ele estava totalmente livre. E a criancinha ali, sabe o que diz? Olha para... Diz assim, o Espírito Santo. É
eu uso quem quero, quando quero e como quero. Amém, irmãos? Imagine uma criancinha de 3 aninhos. O que você vai dizer? Em nome de Jesus. Amém? Diga: eu tenho autoridade sobre os demônios. Eu estou assentado nos lugares celestiais. E eu tenho principados e potestades. Demônios de alta hierarquia. Debaixo dos meus pés. Eu sou herdeiro de Deus. Co-herdeiro juntamente com Cristo. Co-herdeiro juntamente com Cristo significa... Espera. Preste atenção, eu estou explicando. Co-herdeiro juntamente com Cristo significa que você vai herdar tudo que Jesus for herdar. Não é lindo? Aleluia! Não é? Eu tenho a promessa de que sou mais do que vencedor. Você não pode ficar com cara comprida, irmãos? Amém? Tudo que eu pedir eu terei. Claro, né? Com aquela exceção de pedido demoníaco, diabólico, que alguns de nós temos. Ai, Senhor, eu queria aqui $1 milhão, eu queria muita droga, eu queria muitas mulheres. Isso Deus não vai responder. Todas as coisas são para o nosso bem. Para o meu bem. Até as coisas aparentemente ruins, irmãos. Entende? Até as coisas que você diz, isso aqui não. É doença, é separação, é desemprego. Como é que pode? Irmãos, todas estas coisas, debaixo da proteção de Deus, do cuidado de Deus, vai transformar. Deus é maravilhoso que vai transformar em bênção. Tudo bem? Todas. Quando a Bíblia diz todas, é todas. Irmãos? Amém? Todas, sem nenhuma exceção. Agora, 23. Deus é meu constante companheiro. Nunca me abandonará. Você pode falar, mas acho que quando se andar fazendo coisa muito errada, se eu estiver fazendo campanha contra Jesus, acho que Ele vai me abandonar. Irmãos, a coisa mais incrível é que você pode estar até trabalhando contra Ele, mas Ele nunca vai te abandonar. Ele está do teu lado, porque Ele vai tirar você das mãos do diabo. Está entendendo, irmãos? Mesmo lá, o Senhor vai estar. Eu lembro muito bem de uma menina. Neuza, Deus mandou um anjo. Eu estava na boate, eu estava em rebelião, mas Deus mandou um anjo. E da boca daquele anjo, que era um senhor negro, grandão, que tinha uma cicatriz aqui, e era a segurança da boate, e ele falou assim: menina, este no lugar não é teu lugar, sai deste lugar logo. E ela saiu daquele lugar, e o amigo dele, com quem amigo dela, ficou ali, e o amigo foi morto por causa de uma confusão, e ela saiu. E ela no dia seguinte veio agradecer. E procuraram. Não encontra. Não, nós não temos um segurança assim. Mas ele é assim, mas é muito típico. Ele tem um rosto muito característico. Eu não posso deixar de confundir. Então, pode ver, toda a fotografia que mostrar. Não estava lá. Era o anjo do Senhor avisando. Menina, sai daqui. Está entendendo, irmãos? Até neste lugar, o Senhor é tão maravilhoso. Não é? Agora, eu tenho a fidelidade de Deus, ainda que eu seja infiel. Tenho o direito de usar o nome de Jesus. E todas as minhas necessidades me são supridas. Todas, e eu tenho autoridade para curar todo tipo de enfermidade. É o que a palavra de Deus diz. Agora, se você... não, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Isso aqui é um caso tão complicado. É um caso em 1 milhão. Eu peguei um caso assim. Quer dizer, eu peguei um caso assim. Uma senhora veio falar: irmão, o meu caso
sabe, todas os meus músculos vão ficando endurecidos. E o médico disse que quase 1 milhão. Eu falei, irmã, vamos analisar bem a tua vida? Ela sofreu muito na mão de uma pessoa. E a amargura e o pânico estavam nela. E ela disse que tinha dores generalizadas pelo corpo. Mas quando nós fomos analisar direitinho o que estava acontecendo. E ela foi chorando na presença de Deus. E ela foi confessando a raiva, o ódio, tudo que ela sentiu. Não é? A dor generalizada desapareceu. Ela foi perdoando, ela teve que perdoar muita gente. Não é? E o pessoal pode dizer, é 1 milhão, o médico pode falar. Mas temos um médico dos médicos. E outra coisa, irmão, deixa eu falar uma coisa. Ele disse para os discípulos, que o Senhor dá autoridade para curar todo tipo de enfermidade. Então, você, o mínimo que você pode fazer é abrir a tua boca e pedir. Deus, não sou eu que cura, mas o Senhor disse que me deu autoridade, então eu vou abrir a boca e vou falar. Por favor, Jesus. Tudo bem? Diga, eu sou assistido e protegido pelos anjos. Você crê? Amém. Esse lugar está cheio de anjos? Amém. Muitos de vocês foram acompanhados por anjos. Acho que, aliás, muitos não, todos vocês vieram acompanhados pelos anjos. Alguns não têm consciência. Né? Ah, que bom que você tem, né, irmã? É isso mesmo, eu tenho consciência. Você tem que falar isto. E vocês não sabem a alegria deles. Eles têm um prazer tremendo de nos ajudar. Olha, a minha irmã já disse, eu não vejo, mas a minha irmã vê, minha intercessora. Ai, tem um anjo de roupa branca, mas a roupa dele é brilha tanto, ele fica sentado ao teu lado, viu? Quando você está guiando, ele ri, com alegria, né? Irmãos, de vez em quando eu lembro disso, eu falo assim, obrigado, você está aqui, né? Obrigado, Jesus, porque o Senhor envia. Não é, irmãos? Irmãos, Deus realmente tem enviado. Tem acontecido umas coisas muito engraçadas, sabe? Não é? Sabe que tipo de anjo nos acompanha quando nós, como equipe, viajamos? Dessa vez a equipe não teve que viajar, porque estamos aqui, mas alguns vieram de longe, não é? A Zilá, por exemplo, vai falar amanhã, a Zilá veio de Jundiaí, pastor Pedro, pastora Lilian veio de Santo André, né? Mas, irmãos, quando nós viajamos, muitas vezes nós viajamos com aquele ônibus de dois andares, não é? E muita gente já viu aqueles anjos de 5 metros. Você crê que ele pode ser assim? Todo muito uniformizados, eles, ao lado do ônibus, nos protegendo. E o próprio demônio já falou, que raiva de vocês, eu tenho vontade de virar o teu ônibus, mas está cheio de anjo, não dá nem para tocar. Aleluia! Glória a Deus, né? Irmãos, será que é só conosco? Irmãos, todos nós. O Senhor diz, olha, irmãos, não economize no pedido de anjos. Se você quiser, fala assim, Senhor, manda 40 anjos ao redor da minha casa, Ele manda 40. Se você pedir 200, Ele vai pedir 200. Porque milhões e milhões e milhões e milhões de anjos existem aí para nos ajudar. E eles têm uma alegria tremenda. Amém? E um dos irmãozinhos que trabalhava aqui neste lugar, um dia chegou em casa e disse que, Deus, eu quase caí. Mas o que aconteceu? É que quando a tua irmã veio abrir a porta, apareceu uma perna grandona e que o joelho da perna tocava como é que se diz, o umbral da porta. E ele disse, era a perna do anjo, aleluia. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Ao redor da minha casa está cheio de anjos, lá dentro da minha casa está cheio de anjos, da tua casa também. Só que você tem que dizer, Senhor, eu quero que você me mostre, tá certo? Eles são a garantia da proteção. Se o Senhor não guardar a nossa casa em vão, vigia as sentinelas, não é verdade? Amém, irmãos? Então, agora, diga, eu sou o bom perfume de Cristo. Eu sou templo e santuário de Deus.
Eu sou reconhecido por anjos e pelos demônios. Irmãos, não é só anjos que devem reconhecer, os demônios têm que reconhecer vocês também. Alguns de vocês, quando saíram, olha, irmãos, houve uma confusão no inferno. Porque os demônios disseram assim, cuidado, cuidado, lá vai ele, cuidado. Aleluia. Né? Não somos nós que temos medo deles. Eles é que têm que ter medo da gente, não é? E eu digo, eu me torno inculpável e irrepreensível. E agora, alguns de vocês estão dizendo, agora então terminou isso tudo. Não, vamos voltar para Salmo 91. Porque nós queremos terminar a exposição. Porque, irmãos, aqui em Salmo 91, nós temos no versículo 5, a palavra de Deus diz, você não temerá, não assustará. Não é? É muito de não assustar, mas na realidade o significado é não temerá. Não temerá o quê? Tem um demônio chamado terror noturno, pavor da noite. Em japonês é feiticeira da noite. E isto, no nome babilônico desse demônio é Lilith. E está assim no hebraico original. No hebraico original. Lilith. Tá certo? Irmãos, o que Lilith faz? Lilith trabalha com depressão. Lilith traz insônia. Lilith trabalha com aquelas pessoas que derramaram sangue. Então, muitos de nós podemos ser oprimidos por Lilith. Foi muito interessante, eu estive numa cidade dos Estados Unidos, num lugar chamado Nova Providência, e numa igreja americana, eu estava falando por Salmo 91, e daí contei a história de Salmo 91, falei de Lilith, uma senhora logo veio falar assim, eu preciso falar com a senhora. Pois não, irmã. Então ela disse assim, sabe, quando eu estava orando a Deus, porque comecei a ter opressão na minha casa, não é? Deus falou, o Espírito Santo falou assim, olha, você deve andar por toda a casa batendo palmas, né? Batendo palmas, só aqui, ó. Vai para o quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, vai em todo lugar. E repreenda Lilith. Olha, eu fiz do jeito que o Espírito Santo falou. Agora a senhora vem do Brasil para me dar uma base bíblica, aleluia. Opressão foi embora, é claro, né? E a flecha que voa de dia, a flecha chama-se Rofesh. Rofesh significa flecha, ou flecha ou seta, não é? Então é aquele que manda seta, inclusive usa a maledicência, a maldição que nós crentes soltamos de alguém para levar e se transformar em seta. Então nós vamos tomar muito cuidado. Rofesh. Outro é Debar. Debar, esse que está aqui, praga que não. É peste que se move sorrateira nas trevas. É Debar, no hebraico. O que significa isso? É o demônio da violência, da destruição. Então é um demônio que na cultura brasileira pode ter o nome de tranca-rua, pode ter o nome de capa preta, pode ter o nome de Exu Caveira. Estão me ouvindo, irmãos? Não é? E ele está nesses, por exemplo, na Inglaterra, ele está no meio dos hooligans, está no meio de mancha verde, está no meio das gaviões das fiéis, me perdoe dizer assim, né? Vocês corintianos, vocês palmeirenses, né? Mas você sabe que existe violência lá. Então eles trabalham com esse tipo de ajuntamento. Tudo bem? E o outro, nem praga que devasta ao meio-dia. Ou, na tua tradição, mortandade que assola ao meio-dia. Irmãos, então o que acontece? É um demônio especializado que começa a trabalhar entre 10 horas até 14 horas mais ou menos, e o meio-dia é o pico, não é? Mata as pessoas nesse período do dia. E é incrível, porque tem gente, famosíssimos no Brasil, que ao meio-dia tira chapéu onde está para cumprimentar o demônio de meio-dia, sabe? E as enfermeiras dizem que ao meio-dia é a hora em que mais pessoas morrem nas UTIs. E meio-dia também, entre 10 e 2 horas, é também a hora em que mais acidentes acontecem nas estradas. Está entendendo? Agora você não temerá. Amém? Diga, eu não temerei. Em nome de Jesus. Porque, irmãos,
Porque hebraico é nome hebraico, então eles não estão funcionando. Estão funcionando por aí sim. Mas só que você vai dizer, eu não temerei porque eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Amém? E, por isso mesmo, 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada me atingirá. Por quê? Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Estão me ouvindo, irmãos? Amém. A condição é esta. Não é qualquer, eu sou crente. Não. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, nada te atingirá. E você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, o Senhor o seu refúgio, nenhum mal me atingirá. Agora, mas Neuza, eu sou crente e estou doente. Acho que não andou no abrigo do Altíssimo, né? Tá certo? Agora, só que então Deus não vai mandar doença para alguns de nós? E Jó? Não era justo? Era o homem mais justo sobre a face da terra. Irmão, só que tem uma coisa. Quando Deus envia alguma coisa como separação, ou como perda de dinheiro, ou de emprego, ou de entes queridos, ou de enfermidade, você vai ter que entender. Deus tem um propósito, e Deus vai transformar todas estas coisas em bênção. Eu conheço gente que tem experimentado milagres fantasticamente maravilhosos. De quê? Por quê? Porque, apesar de ter perdido o emprego. Está entendendo, irmãos? Ué, mas o fulano lá ficou doente. Ficou doente sim. E o Senhor esteve e transformou aquilo em bênção. Estão me ouvindo, irmãos? E Deus usou de milagres inúmeros para realmente provar a sua presença. Tudo bem? Não é? E Deus falou que iria enviar-nos no meio de quem? Dos lobos. E também o Senhor diz, Ele nunca prometeu sombra e água fresca. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, né? E mais uma vez ele fala, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Aleluia! Que coisa extraordinária. Os anjos estão sempre aí para nos ajudar. Amém, irmãos? Não é? Irmãos, os anjos são fortalecidos através de oração. Eu vou contar aquela história que eu sempre conto. Se você já ouviu, vai ouvir pela segunda, terceira, quarta vez. Mas, irmãos, essa história é uma história americana. Foi a minha mãe espiritual que me contou. Mas eu não vou dar os nomes complicados americanos, vou dar um nome brasileiro. É um senhor chamado Oliveira e o seu companheiro chamado Silva. Tudo bem? Não é? E Oliveira e Silva, sabe, eles eram policiais. Eles eram crentes. Então Oliveira falou para a esposa, escuta, meu bem, amanhã você vai dar um jeito de mobilizar todas as tuas amigas intercessoras, porque eu vou aprisionar, eu vou prender aquele fulano. Esse fulano é terrível. Ele é daquele jeito. Olha, você nem imagina. Ele é um criminoso, perigoso, experiente, não se rende. E eu e o Silva, nós vamos com a paisana, só nós dois. E temos que prender, nós sabemos exatamente onde ele vai aparecer. Então vocês orem. E então a esposa dele começou a ligar para todas as mulheres que ela conhecia, que são intercessoras, e elas foram ligando, orando. Então toda aquela manhã foi preenchida com oração, tá certo? E Oliveira e o Silva foram para aquele lugar. O sujeito está sentado num restaurante no cantinho, né? Belo e folgado. E ele chegou, ele nem imagina quem, aqueles dois que estão chegando perto. Ele deu a voz da prisão. E esse homem se assustou, disse que arregalou os olhos de um jeito, não é? E se deixou prender. Depois de algemado, Oliveira pergunta assim, escuta aqui, o que aconteceu
aconteceu? A gente ouviu dizer que você é alguém assim tão violento, você não se rende facilmente, e no entanto, você se deixou prender tão facilmente. O que aconteceu hoje? Nós éramos apenas 2 policiais à paisana. Sabe o que ele respondeu? 2 à paisana, tinha 20 uniformizados. Aleluia! Quem eram os 20 irmãos? Os anjos do Senhor. É assim mesmo. É bom você crer. Porque você começa a crer, é divertido andar com o Senhor. Sabe? Você não crê, se perde, né, irmãos? Então, e depois a palavra de Deus diz assim: você pisará o leão. Pisar significa exercer autoridade. Então, você pisará o leão, que não é o leão natural, é a figura do diabo. E a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Tudo bem, irmãos? Agora, no Novo Testamento, Jesus diz assim: eis aí vos dei autoridade, para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, em nada, absolutamente, vos fará dano. Então você vai dizer comigo: eis aí, o Senhor me deu, autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. 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 Todo o poder do inferno. Todo o poder de Satanás. E todo o poder dos demônios. E nada. Absolutamente. Nada. Absolutamente. Me fará dano. Amém. Glória a Deus. Isto é a promessa do Senhor. Amém? Então nós esperamos que você realmente comece a habitar no abrigo do Altíssimo. Depois a palavra de Deus diz assim: por quê? Ele diz: porque Ele me ama. Ele está dizendo: porque Joana me ama, porque João me ama, porque a Márcia me ama. Eu a resgatarei, eu o resgatarei. Isso é a promessa do Senhor. O que Ele quer é o teu amor. Ele diz: eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei. E lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, Deus é o que o Senhor quer. É o nosso verdadeiro e sincero amor. Agora eu quero perguntar. Alguns de vocês sabem muito bem que você nunca amou a Deus. Quem tomou a iniciativa para amar foi o próprio Deus. Não foi? Não é? E todo mundo sabe que Deus é amor. Sabe aqui. Mas só que eu não queria que você ficasse sabendo aqui. Queria que esse amor descesse no teu coração. Você começasse a experimentar o amor de Deus. Eu queria. Eu queria que você pensasse numa coisa. Para alguns de vocês, Deus é um carrasco. Aquele alguém que está com aquele olhinho assim, sabe? Tentando ver quem é que erra. E quando erra, ele dá um bote em cima. Irmãos, isso é mentira. Que veio de não sei aonde, veio do inferno. E Deus também não é Papai Noel, que dá tudo de presente para você. Porque Deus é justo e Ele disciplina quem Ele ama. Entende, irmãos? Mas só que eu quero dizer uma coisa. Deus é um Deus, o nosso Deus é um Deus apaixonado. Você sabe o que é se apaixonar? Você sabe o que é se apaixonar? Sabe? Ou não? Sabe? Como é que a pessoa fica quando a pessoa se apaixona? A pessoa só pensa no objeto amado, não é? O nosso Deus é assim. Ele só pensa em você. Em você. Ah, não. Eu não presto. Irmãos, é que Deus ama você que não presta.
Ele está apaixonado por você. Sempre esteve. Queria que você fechasse os olhos agora. Senhor, eu quero neste momento que o Senhor esteja agindo na vida dos nossos irmãos. Irmãos, receba o amor do Pai agora. Receba agora. Irmãos, o amor profundo, profundo do Pai. Ele diz para você: meu filho amado, minha filha amada, eu tenho muita alegria em você. Irmãos, nós somos tão massacrados pelo diabo que nunca acreditamos que Deus possa nos amar. Mas Ele te ama. Receba o amor do Pai. Ele está dizendo que você é alguém muito especial. Que você é muito importante. Receba o amor do Pai. Receba o amor do Filho. Receba o amor do Espírito Santo. Entregue a sua vida. Abra a sua vida. Abra o seu coração. Seja por Deus agora ministrado. Ele está dizendo: você é muito especial. Você é muito precioso. Você traz tanta alegria ao meu coração. Porque você era servo do diabo. E quando você ainda estava trabalhando contra o Senhor, Deus te amou. Então eu espero que você agora receba o amor do Pai. Ele está na tua frente. Ele quer te abraçar. Receba o amor do Senhor. Meu irmão, Ele diz: meu filho amado, em quem tenho tanta alegria. Meu filho amado, eu me orgulho de você. Minha filha amada, eu tenho tanta alegria. Irmãos, receba o amor do Pai. Receba o amor do Pai. Ah, você é tão importante. Você é tão importante. Você é tão importante. Receba o amor do Pai. Você é tão especial. Em nome de Jesus. Receba o amor do Pai. Seja ministrado. Você está na frente. Você está na frente dele. Receba o amor do Pai.